Olá, gente boa! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de filosofia moderna. Nós estamos iniciando as temáticas sobre o pensamento filosófico moderno, sobretudo a partir da ótica de René Descartes. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre racionalismo e empirismo, que são dois temas importantes, né, e que faz a referência do pensamento moderno quando se trata da filosofia. Boa aula a todos vocês e até a próxima. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da teoria filosófica moderna. Desta vez nós vamos falar sobre mudanças da modernidade. Esta aula, na verdade, deveria ter vindo antes da introdução do pensamento racionalista de René Descartes, mas tudo bem, dá para a gente falar um pouco dela mesmo depois de ter iniciado as teorias filosóficas de René Descartes. Então vamos lá, mudanças da modernidade, vocês estão diante aí de uma gravura, de uma imagem, né, mostrando bem realmente aquilo que está contido, né, aquilo que se inicia como questão no período moderno, que é a questão da indústria, a questão do pensamento racional, a máquina construída, né, a engrenagem construída pela capacidade intelectual do ser humano. Tudo isso vem representar também aquilo que é levantado como questão do conhecimento a partir do século XVI, século XV, XVI, XVII, XVIII e até século XIX. Então, modernidade se dá do período que se esboçou do Renascimento e desenvolveu-se na Idade Moderna. Atingiu seu auge na Ilustração no século XVIII. Então, esse é o período chamado de período da modernidade, né, que vai até o século da Ilustração, ou, como alguns livros trazem, século das luzes, né, que é o século do auge da razão. Então, o paradigma, o modelo de racionalidade que então se delineava era de uma razão que buscava se libertar de crenças e superstições, fundando-se na própria subjetividade e não mais na autoridade, fosse ela política ou religiosa. Então, esse é o modelo, né? Esse é o paradigma do período moderno que está centrado na razão, na racionalidade. E um pensamento e um tipo de conhecimento que está se libertando de crenças, né? E também de superstições, coisa que era muito comum no período da Idade Média. Né? Então, esse paradigma está fundado na questão da subjetividade. O que é subjetividade aqui? O que ela quer dizer, essa palavra? Quer dizer, subjetividade tem a ver com razão, conhecimento racional. Ok? Então, o racionalismo foi responsável pelo crescente interesse pelo método. Colocou-se em prática um novo método pondo em xeque a física aristotélica. Quebrava o modelo de mundo que existia de muito tempo, um deles, o motor imóvel. Então, aqui é a questão do racionalismo, e aí a gente já adentra naquilo que a gente já tinha começado a falar com René Descartes. René Descartes, que é o pai do racionalismo moderno. Então, ele toma a frente dessa temática do período moderno. E ele vem justamente para quebrar, né? E aí nós vamos ver em uma outra aula de René Descartes sobre a questão do método, o discurso do método, que aliás é um dos seus escritos. Certo? E aí vem justamente quebrar, né, uma cadeia de conhecimento e mentalidade baseada sobretudo no pensamento aristotélico de que existia um motor imóvel capaz de mover todas as coisas, mas que não era movido por ninguém. Essa era uma das mentalidades do conhecimento que se pautava um dos períodos da Idade Média, que a gente já tinha falado para vocês, que é a chamada escolástica. O interesse principal dos filósofos da modernidade girava em torno das perguntas: o que é possível conhecer? Qual é a origem do conhecimento? Qual é o critério de certeza para saber se o conhecimento é verdadeiro? Então, essas eram as preocupações dos pensadores
do período moderno. É sobre a questão do conhecimento, né? Sobre a concretude do conhecimento. Né? É possível conhecer as coisas? Será que ao conhecer as coisas tal como elas são, está ao alcance das pessoas? Obviamente pelo mecanismo da razão, não é? Se é possível conhecer, qual é a origem então do conhecimento, né? Qual é o critério de certeza para saber se esse conhecimento que adquirimos ele de fato é verdadeiro? Então essa era uma das preocupações taxativas, né, principais, tipo de conhecimento, de questionamento, de preocupação principal desse período moderno, não é? Então por isso que esse período, quando se estuda epistemologicamente, é chamado de teoria do conhecimento, porque na verdade a preocupação primeira é com a existência do conhecimento. Então, as questões epistemológicas relativas ao conhecimento deram origem a duas correntes filosóficas, uma com ênfase na razão, outra nos sentidos. E essas duas correntes, a primeira tem o nome de racionalismo e a outra de empirismo. Racionalismo quer dizer a razão, conhecimento que é proveniente pela capacidade intelectual. E o empirismo, que a gente vai ver sobretudo com David Hume, que é um pensador desse período, representante do empirismo, ele vai dizer que através do contato com as coisas, através do lidar com as coisas concretamente, é que se vai gerar um conhecimento, né? Então, são duas correntes importantíssimas que fazem uma marca interessante da questão do conhecimento do período moderno. O racionalismo engloba as teorias que enfatizam o papel da razão no processo do conhecimento, como eu já acabei de falar. Na Idade Moderna, nós temos alguns representantes dessa corrente, que são eles René Descartes, que a gente já começou a falar dele na primeira aula da filosofia moderna, Spinoza e Leibniz. Desses aqui a gente vai apenas falar, como a gente já iniciou na aula passada, das teorias filosóficas de René Descartes, que é considerado o pai do racionalismo moderno. A outra corrente é o empirismo. Né? A palavra empirismo quer dizer experiência, quer dizer contato. Né? Quando você tem contato com alguma coisa, você está tendo uma experiência. Por exemplo, quando você pega no seu smartphone, quando você está pegando no livro, quando você está segurando uma caneta, você está tendo um contato, né? Você está tendo uma experiência. Né? Então essa corrente é interessante porque é através da prática, né? Através do contato é que se tem conhecimento, segundo a ótica desses pensadores. É uma tendência filosófica que enfatiza o papel da experiência sensível, né? pelo contato, no processo do conhecimento. E aí os personagens, os pensadores que compõem essa corrente, destaca-se Francis Bacon, John Locke, David Hume e George Berkeley. Desse nós vamos ver apenas David Hume. A gente vai ver John Locke no terceiro ano de vocês, quando a gente estiver estudando filosofia política. Na questão da teoria do conhecimento, a gente não vai aprofundar nesses dois autores, né, como Francis Bacon, John Locke e o terceiro aqui, que é o George Berkeley. E por fim eu trouxe essa imagem, que é uma imagem representativa do período moderno, da epistemologia moderna, que é o homem vitruviano. Essa imagem ela está estampada em muitos livros didáticos, muitos livros acadêmicos, e aí ela tem essa representatividade de um pensamento humano. Veja que nós temos a figura de um homem natural no centro, de um quadrado, de um círculo, não é? Isso representando um conhecimento que não é um conhecimento baseado em superstições ou crenças, mas um conhecimento onde tem a centralidade a própria figura humana, com a sua capacidade intelectual, certo? Então aí nós temos essa figura que vem muito bem representar o pensamento, o tipo de conhecimento moderno que se inicia
a partir aí do século XV e XVI. Então, o homem no centro, né? O antropocentrismo, como vocês estudam na história. Então é isso, grande abraço e nos veremos em outra oportunidade.